Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida. Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a linguagem poética, poema versus poesia. Como vocês devem ter percebido na música que vocês ouviram, a letra da canção, ela vai falar de algumas questões que são questões que afetam o ser humano. A linguagem da poesia nem sempre é afetiva como a canção do Vinícius de Moraes, mas ela é principalmente subjetiva, musical, ligada com a realidade e com os sentimentos, e se expressa numa forma especial, numa montagem especial de linhas e palavras que nós chamamos poema. Poema é, portanto, a apresentação concreta desse sentimento, dessa subjetividade, dessa visão unitária, uniforme de ver a vida. Já a poesia é o sentimento que vai penetrar todo esse poema. A pergunta que nós fazemos, então, é: qual é a diferença entre poema e poesia e no que esse gênero literário chamado poético vai trazer de conhecimento a mais a respeito de literatura? Vamos também perguntar durante a aula de hoje o tempo todo que formas são essas poemáticas, isto é, do poema, como ele se apresenta ao leitor e que efeitos estas formas vão trazer para o sentido produzido por esses textos. Vamos começar pensando quais são as funções da poesia. E, para tanto, nós vamos ouvir e ver um poema que é um clássico da língua portuguesa, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Para nós trabalharmos a questão das funções da poesia, vamos olhar novamente para esse texto, agora com minúcias. A intenção é sempre, ao desmontar esse poema, verificar como ele já contém uma série de informações para o leitor que, quando ele as conhece, o poema ganha muito mais sentido, muito maior importância na sua cultura intelectual, no seu conhecimento de literatura. Então vamos ver a primeira dessas funções, se chama a função de imitação.
A imitação, a gente verifica no texto do Gonçalves Dias, quando ele se refere à realidade. São os elementos referenciais. Então, falar de uma terra que tem palmeiras é uma referência, uma realidade. Provavelmente é um país tropical e, nesse caso, a gente já começa a entender que é o Brasil. Também falar no sabiá, este animal que nós conhecemos, este pássaro belíssimo, não? Que estará presente em vários momentos desta canção e que vai se referir a uma realidade. Estas são marcas de imitação da realidade. Uma segunda função é a função de entreter e comover. Qual é a situação do poeta no momento em que compõe esta canção? É uma situação de saudade, de desejo de não estar no lugar em que ele se encontra. Quando ele escreve esse poema, ele está em Coimbra, em Portugal, e, portanto, a saudade é a saudade de uma outra terra. O cá a que o poema se refere é Portugal e o lá é Brasil. E este sentimento comovido, estar sozinho à noite, cismando, pensando na vida, é uma das características mais importantes da poesia. O terceiro elemento, a terceira função da poesia, é a função que tem relação com a linguagem, é a perspectiva da linguagem, isto é, como é que esse texto foi criado, foi composto. Então, o que nós observamos assim de imediato é a repetição sonora. Cá, lá, sabiá, algumas palmeiras que se repetem, primores que se repetem ao longo do poema e que vão ecoando uma sonoridade semelhante. Isto é fruto da atenção do poeta ao escolher as palavras e a organização que ele dá ao texto. A repetição, por exemplo, é um elemento que vai auxiliar, que vai intensificar essa ideia de comoção. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro-eu lá. Ora, esses versos são versos de intensa comoção interior do poeta e que passa para nós quando nós pensamos, quando estamos longe, na saudade da nossa cidade natal, da nossa terra natal, do nosso país. Uma outra função é o caráter do simbólico e imaginário que esse texto tem. O sabiá, na verdade, vai representar não exclusivamente um pássaro, mas todo um país. Ele passa a ser uma imagem de Brasil. E essa imagem é necessária para que o poema ganhe esse sentido profundo de exílio, de estar longe da pátria. Uma outra função, e que é inerente à poesia, é a predominância do eu poético. O tempo todo nós temos um eu lírico que se apresenta, que se expressa, que se mostra ao leitor. Lembrem, em cismar sozinho à noite, mais prazer, encontro, eu encontro lá. Depois disso, o que nós temos de característica, de função da poesia, é a de equilíbrio e bom gosto. O que isso significa? A escolha das palavras e a sua disposição nas estrofes do poema é uma escolha que se faz a partir de palavras que são profundamente significativas e que, ao se repetirem, retomam aquele sentimento de exílio que é fundamental no texto. A última função que nós vamos ver é a de precisão e rigor lógico. Vejam que, à medida em que ele vai repetindo, ele vai construindo simetrias, isto é, versos que são muito iguais na sua formulação, embora apresentem ideias diferentes. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. A estrutura sintática é exatamente a mesma. Isso dá não apenas equilíbrio ao texto, mas também um certo rigor formal, isto é, a estrofe é composta para expressar exatamente essa simetria, que é a simetria de beleza desse país natal. Vamos agora passar um outro tópico voltado à questão do entendimento da poesia e do poema. Vejamos então o sujeito lírico e suas representações.
Vamos agora ouvir um pequeno texto que vai tentar explicar para nós o que seja o sujeito lírico. O sujeito lírico sempre existe através das escolhas de linguagem que o poema apresenta. Mas, na poesia moderna, fica evidente que o sujeito lírico é o responsável por esses atos de denominação. Não pode ser confundido com um poeta em carne e osso, porque sua existência brota da melodia, do canto, da sintaxe, do ritmo. O sujeito lírico é o próprio texto. E é no texto que o poeta real transforma-se em sujeito lírico. É muito importante esse texto para nós entendermos que quem fala no poema, embora fale em primeira pessoa, não é exatamente o ser biográfico, aquele poeta que tem uma carteira de identidade com o seu nome Antônio Gonçalves Dias. Quando escreve, o poeta se transforma, ele passa a ser uma voz. É por isso que o texto diz que o sujeito lírico está no texto, ou seja, sujeito lírico é a própria linguagem do poema. Eu não posso o tempo todo ficar associando aquilo que um poema diz com a vida de um poeta, porque senão eu nunca vou entender que o processo de construção de um texto é um processo que trabalha com o imaginário, não exatamente como uma biografia factual, e que a linguagem tem o poder de transformar a realidade, criando uma outra realidade. Portanto, a noção de sujeito lírico é extremamente importante para que nós façamos uma distinção entre aquilo que é a poesia, a literatura, e aquilo que é a realidade. São duas realidades diferentes, são dois modos de existência completamente diferentes, a tal ponto que o sujeito lírico se dissocia do sujeito biográfico, que nós temos, por exemplo, em Fernando Pessoa, a expressão muito clara dessa separação, dessa dissociação. Vamos ouvir uma parte de um poema do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Vocês ouviram? O poeta é um fingidor. Na verdade, todo escritor de literatura finge ser uma série de coisas que ele, no seu íntimo, até pode ser e que às vezes até desconhece. É o trabalho do imaginário que está relacionado com o inconsciente. Nós somos faces externas e faces internas, muitas vezes desconhecidos. E quando o poeta escreve, ele vai estudar essas faces internas, muitas vezes imaginárias. Por isso ele é um fingidor. E a beleza da poesia vem exatamente dessa revelação de eus profundos que universalizam o texto. Vamos agora para o quadro Com a Palavra, em que nós vamos ver a apresentação de um dos maiores poetas da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidadezinha de Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Aos 19 anos, já em Belo Horizonte, era colaborador do Diário de Minas e, em 1925, diplomou-se em farmácia, mais a gosto da família do que por vocação. Nesta época, já respondia como redator do jornal. Em 1928, na Revista de Antropofagia, publicou um de seus mais célebres poemas, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Eu nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, nós vamos perceber algumas questões que são importantes. Em primeiro lugar, como é diferente o tratamento do eu lírico em Tinha uma Pedra no Meio do Caminho e a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Nós percebemos que no romantismo, de onde vem a Canção do Exílio, o eu lírico é mais subjetivo, mais emocional. Na linguagem da poesia modernista e na contemporânea, nós vamos ter um eu lírico que meio que se esconde, né? Ele vai privilegiar mais a atividade da linguagem, uma atividade linguageira, do que propriamente a emoção pessoal do poeta. Não que desapareça a emoção pessoal, mas há uma mudança de perspectiva. Além disso, nesse poema do Carlos Drummond, nós vemos aparecer uma palavra que não é para ser entendida no seu sentido referencial próprio. Tinha uma pedra no meio do caminho. Não é aquela pedra com a qual nós podemos topar em algum momento. Não é. Essa pedra é para significar outras coisas. Esta pedra é uma pedra metafórica. Vamos passar então para um item de estudo da poesia que é a metáfora e a metonímia. Vamos começar ouvindo uma definição de metáfora. Em sentido restrito, a metáfora é uma figura de linguagem em que algo é semelhante e identificado com outra coisa a mais, em que se atribui a A uma qualidade associada a B. Vamos visualizar melhor o sentido de metáfora. Suponhamos que no círculo A nós temos o campo semântico da existência, no campo B o campo semântico da natureza. Quando nós ouvimos no poema de Drummond a palavra pedra sai do campo da natureza e vai se encontrar com um sentido de existência no meio do caminho. Cria-se assim um terceiro sentido. A palavra pedra no meio do caminho pode significar um obstáculo na existência de qualquer sujeito. Isso posto, nós vamos ver que a palavra metáfora vem do grego, que significa transporte, translação, ou seja, a passagem de um lugar para o outro lugar, a passagem do sentido de um lugar para o outro lugar, conforme nós vimos no esquema. Agora vamos olhar para uma frase e vemos como é que a metáfora se desenha nela. Vamos trabalhar agora com comparação símile. Pensemos na frase, a vida é uma estrada. Eu tenho dois substantivos, dois campos semânticos diferentes, vida e estrada. Eles estão aproximados pelo verbo é, a vida é uma estrada. Assim como poderiam estar aproximados se eu introduzisse um como. A vida é como uma estrada. Nesse caso, eu tenho uma comparação e o símile, os dois elementos estão presentes e muito claros. Para nós atingirmos a metáfora, é preciso ocultar alguns elementos. Então, por exemplo, nós podemos ter esta mesma frase transformada da seguinte maneira: a estrada da vida. O que nós temos? O desaparecimento do verbo é, o desaparecimento do como. Os dois elementos ficaram mais próximos, mais aglutinados. Essa é uma metáfora básica, porque eu tenho a ideia agora mais próxima, uma união mais intensa entre os dois elementos. Mas ainda pode ser melhor. Uma metáfora plena, por exemplo, aparecer numa forma como: nesta estrada que percorro entre alegrias e tristezas. Esta estrada já não é mais o caminho, não é a coisa física, mas é a ideia da vida, com alegrias e tristezas. Então vejam, a gente passa da comparação em que eu tenho um formato analítico para um formato sintético no final. Eu vou cada vez mais afunilando, chegando à ideia plena de metáfora. Já a metonímia é também uma figura de linguagem, mas que tem uma existência e uma natureza um pouco diferentes. Vamos ver qual é. A metonímia estabelece uma relação de contiguidade, isto é, fica evidente a relação de causa-efeito, de parte pelo todo, de conteúdo pelo continente, ou vice-versa. A metonímia vai se diferenciar da metáfora porque ela não trabalha com a produção de um terceiro sentido, mas se preocupa em estabelecer uma relação entre esses dois sentidos e manter essa relação muito clara. Por exemplo, se eu digo,
li todo o Carlos Drummond de Andrade. Eu não li o sujeito Carlos Drummond de Andrade, mas eu li a obra do autor Carlos Drummond de Andrade. Eu estou tomando, em li todo Carlos Drummond de Andrade, eu estou tomando o sujeito pela obra. Isso é uma metonímia, há uma relação entre os dois elementos por contiguidade, por estarem próximos um do outro. Um outro exemplo é: bebi um copo de refrigerante. Imagina se eu bebesse o copo, eu me daria muito mal. A frase deveria ser: bebi o líquido de um refrigerante num copo. Mas esta forma mais sintética, né, bebi o refrigerante, um copo de refrigerante, essa forma mais sintética é uma metonímia, ela não impede o entendimento. No entanto, nós percebemos como a linguagem se aproveita, né, de uma outra estrutura e a reduz, né, num trabalho de contiguidade. Essa é a metonímia. Agora, nós vamos passar para um outro aspecto da poesia. Nós vamos ver os poemas de forma fixa. O que vem a ser poemas de forma fixa? Em primeiro lugar, o poema enquanto uma estrutura verbal, um desenho dentro da página, o aspecto concreto. Em segundo lugar, a ideia de que existem determinadas formas concretas, determinados poemas, que se mantêm inalterados ao longo do tempo. Ao tratarmos de poemas de forma fixa, nós vamos estar falando, por exemplo, da história da literatura, porque esses poemas foram se fixando, estabelecendo as suas normas combinadas entre escritores, poetas, críticos e leitores ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e foram sendo repetidos. Isso fixou, de alguma maneira, a sua estrutura, o modo como ele se apresenta, as questões de que ele trata, o uso de versos, de sonoridade, de musicalidade. Então, esses poemas de forma fixa têm uma ligação, portanto, num pacto, né, que se faz entre o escritor e os seus leitores e numa questão histórica. Portanto, eles se alteram ao longo do tempo. É importante nós salientarmos que na contemporaneidade algumas dessas formas desapareceram, como, por exemplo, o triolé, o gasal, a vilanela. Essas formas estão muito localizadas em tempos passados. E também na contemporaneidade nós temos uma certa liberdade formal, né? Não há tanto uma fixidez dessas formas. Vamos ver algumas formas fixas. A primeira forma é o acróstico. Vamos ver um exemplo. Mesmo que oculto, entre as nuvens do tempo, utópica e silenciosamente, o sol me é luz. Leme, é assim que, leve, versejo, o mais etéreo, celeste, eterno. Deu para perceber no início das palavras de cada verso que uma letra é salientada e que, lidas na vertical, elas formam uma frase: meu sol é você. Essa é a base do acróstico, formar estas palavras com as letras iniciais das primeiras palavras de cada verso. Vamos a um outro exemplo, agora de uma outra forma fixa, a balada. 10 bailarinas deslizam por um chão de espelho. Têm corpos egípcios com placas douradas, pálpebras azuis e dedos vermelhos. Levantam véus brancos de ingênuos aromas e dobram amarelos joelhos. A balada é um poema melancólico, no caso da Cecília Meirelles, com versos livres, por se tratar do modernismo brasileiro. Vamos a um outro tipo. Agora vamos falar da canção. Em cima do telhado, pirulim, lulim, lulim. Um anjo, todo molhado, soluça no seu flautim. O relógio vai bater. As molas rangem sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim. E chove, sem saber porquê, e tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim.
Como vocês veem, a canção está apoiada na musicalidade. As palavras se repetem numa sonoridade muito agradável. Pirulim, pirulim. Essa onomatopeia, não é? Vai mantendo o ritmo das imagens e o ritmo da leitura do poema, seja ela mental, seja ela oral. Então, o que marca a canção é exatamente a musicalidade. Vamos a uma outra forma fixa. Agora nós vamos ver um exemplo de elegia. Ganhei. Perdi meu dia. E baixa coisa fria, também chamada noite. E o frio ao frio, em brumas se entrelaçam, num suspiro. E me pergunto, e me respiro, na fuga desse dia que era mil. Para mim que esperava os grandes sóis violentos, me sentia tão rico deste dia. E lá se foi, secreto, ao cerro frio. A elegia não tem uma formatação muito rigorosa. O que vai predominar nela é o tom lamentoso, de perda, de desencanto. É exatamente esta desesperança que vai caracterizar o poema como uma elegia. Vamos a uma outra forma fixa, que se chama haikai. Vai-se a primavera, lágrimas no olho do peixe, choram as aves. Esse poema é um poema de origem japonesa e ele tem uma formatação muito fixa. São 3 versos. O assunto é sempre um assunto ligado à natureza. Há uma aproximação entre a percepção dos elementos dessa natureza e, por vezes, o clima, a atmosfera e até o sentimento do poeta. É um poema que entrou com bastante força na literatura brasileira na segunda metade do século XX. Vamos ver mais um exemplo. Já é primavera, uma colina sem nome, sob a névoa da manhã. O que predomina nesse texto, como vocês perceberam, é a visualidade, não é? As imagens que vão se repetindo e se compondo, né? Como se fosse um quadro. Vamos agora para um outro tipo de forma fixa, muito diferente do haikai, que é a ode. Serenidade, filha benévola da justiça, que engrandece a cidade. Tu, que tens as chaves supremas dos conselhos e das guerras, acolhe esta honra ao vitorioso Pítico, Aristomeno. Tu sabes o momento exato de proporcionar o contentamento e de, do mesmo modo, recebê-lo. A ode tem um caráter cerimonioso, ela é escrita para homenagear algum herói, uma vitória em batalhas, e é um gênero muito antigo dentro da poesia. Vamos ver agora uma forma fixa que é sempre de uma beleza ímpar, o soneto. Passei ontem à noite junto dela. Do camarote a divisão se erguia apenas entre nós, e eu vivia no doce alento dessa virgem bela. Tanto amor, tanto fogo se revela naqueles olhos negros. Só havia música mais do céu, mais harmonia, aspirando nessa alma de donzela. Como era doce aquele seio arfando, nos lábios, que sorriso feiticeiro. Daquelas horas lembro-me chorando. Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro é sentir todo o seio palpitando, cheio de amores, e dormir solteiro. Essa é uma forma fixa nas suas estrofes. Ela tem necessariamente 2 quartetos, 2 estrofes e 4 versos, e na sequência 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. No mais, ele é completamente livre. Ele pode falar do sentimento amoroso, da questão existencial, metafísica. É uma forma belíssima, não é? Que vai falar da poesia, não é? Em toda a sua dimensão. Vamos a uma última forma fixa que se chama trova. Quanto ao poema extenso, mudo, sem transmitir nada a gente, eu sei que te digo tudo em 4 versos somente.
A trova é uma forma fixa muito popular, é a tão conhecida quadrinha, e o assunto é qualquer um, desde que esteja ligado à vida humana. E por falar em vida humana, vamos ver mais uma parte do quadro Com a Palavra, falando desse extraordinário poeta que é Carlos Drummond de Andrade. A poesia de Drummond é marcada pela liberdade das composições e da criação verbal. Suas obras tinham características únicas, pois ele, em seus versos, afrontava as convenções poéticas. São centenas de poemas registrados em mais de 30 livros. Versos livres, ritmo livre, forma livre. Mesmo tendo o cotidiano como inspiração, os poemas de Drummond são marcados por lirismo e subjetividade ao extremo. Em algumas obras, atinge momentos de alta reflexão filosófico-metafísica sobre o tempo e o amor. Seus livros foram publicados em diversas línguas e ele próprio traduziu grandes escritores do mundo, como Balzac, Marcel Proust, Garcia Lorca e Molière. Carlos Drummond de Andrade continua sendo o poeta mais influente e respeitado da literatura brasileira. Faleceu no dia 17 de agosto de 1987. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quero escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Tem melhor coisa do que poesia? Olha que beleza, como se fala da importância da poesia. E nada melhor do que o Drummond para finalizarmos a aula de hoje, lembrando que nós tratamos de exatamente as funções da poesia, o modo como ela se articula, a importância da metáfora, e vimos algumas coisas sobre as formas fixas da poesia. Para as dicas de estudo de hoje, eu trouxe 2 livros. O primeiro deles é do Carlos Felipe Moisés e se intitula muito significativamente Poesia Não É Difícil. É da editora Artes e Ofícios de Porto Alegre. Me permitam ler um fragmento desse livro que, muito mais do que um manual sobre poesia, é um livro de estímulo à leitura de poemas. O conhecimento que você tem de poesia é o que os teóricos chamam de empírico ou pré-conceitual, querendo dizer que é um conhecimento ainda não traduzido ou sistematizado em conceitos e definições, mas nem por isso deixa de ser conhecimento. Eu diria mais, que o verdadeiro conhecimento de poesia não se preocupa muito com definições e conceitos, só um pouco. A poesia espera de nós mais do que isso, ou menos, depende do ponto de vista. Espera nosso envolvimento pessoal, espera que nos aproximemos dela, dispostos a sentir, experimentar, vivenciar. O segundo livro das dicas de estudo é o livro da Salete de Almeida Cara e se intitula A Poesia Lírica, publicada pela editora Ática de São Paulo. É um livro que vai apresentar as classificações, as definições, os modos de apresentação dos poemas, além de fazer uma discussão excelente sobre o que seja a função da poesia e o eu lírico. Até logo!